Você sabe como o pilar é solicitado? Bem, o pilar apresenta esforços devido a vários efeitos. Um deles é o efeito das imperfeições geométricas, e é sobre isso que vou falar no vídeo de hoje. Bom, pessoal, antes de começar, já vou pedir para vocês deixarem o like no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque isso ajuda muito com que o conteúdo aqui seja distribuído para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. As imperfeições geométricas, elas podem ser de origem local ou de origem global, afetando a estrutura da edificação como um todo. Nesse vídeo eu vou falar das imperfeições de origem global, mas se vocês quiserem que eu comente as de origem local também, me digam aqui nos comentários. Como o próprio nome diz, as imperfeições geométricas ou imprecisões geométricas são efeitos que podem ocorrer na execução dos pilares, fazendo com que ele fique fora do prumo. E dessa forma, vai haver um esforço adicional no pilar que, se não for previsto no projeto, pode fazer com que o pilar venha a se romper. E é por isso que devemos levar em consideração esses efeitos. E como que isso pode ser feito? A consideração das imperfeições globais é realizada em função desse ângulo de inclinação acidental da edificação, este ângulo θA, que é calculado pela norma NBR 6118, segundo esta formulação aqui, que vai depender de um valor de θ1 calculado segundo essa expressão. Esses termos estão descritos na norma, onde o valor de θ1 precisa respeitar um valor mínimo e máximo, que são esses aqui. O valor de H é a altura total da edificação em metros. N é o número de prumada de pilares no pórtico plano, considerando que a estrutura vai estar sendo representada por um determinado pórtico plano, tá? E para edifícios com predominância de lajes lisas ou cogumelo, a gente precisa considerar o valor desse ângulo de inclinação acidental igual a θ1. Agora, para pilares isolados em balanço, devemos adotar o valor de θ1 igual a 1/200. Então, com isso, nós conseguimos calcular o valor desse ângulo de inclinação acidental e, a partir dessa inclinação, nós vamos obter os esforços adicionais na estrutura. E como que isso pode ser feito? A partir de uma forma simplificada, levando em consideração as cargas atuantes na estrutura da edificação. Então, quando a estrutura está submetida a carregamentos verticais, esses carregamentos verticais multiplicados por essa distância que leva ao desaprumo da edificação, gera momentos adicionais na estrutura do pilar. E esses efeitos podem ser considerados de uma forma equivalente, como se eu tivesse a estrutura da edificação submetida a carregamentos horizontais com este valor aqui, para cada um desses pavimentos. Então, este esquema estrutural vai ser equivalente, vai provocar o mesmo efeito deste esquema aqui. E é assim que nós podemos avaliar as imperfeições geométricas globais. Agora, nem sempre esses efeitos precisam ser levados em consideração. A nossa norma brasileira, a NBR 6118, ela traz algumas situações onde esses efeitos podem ser dispensados. E isso vai depender do nível de solicitação da estrutura em relação às ações horizontais de vento. E quais são essas situações? Primeiro, quando 30% da ação do vento for maior que a ação do desaprumo, dessas imperfeições globais, neste caso, considera-se somente a ação do vento. Agora, quando a ação do vento for inferior a 30% da ação do desaprumo, vamos considerar somente o desaprumo, respeitando a consideração de θ1 mínimo. E nos demais casos, vamos precisar combinar a ação do vento e do desaprumo, agora sem necessidade da consideração de θ mínimo, e nesta combinação, admite-se considerar ambas as ações, de vento e desaprumo, como ações atuando na mesma direção e sentido, como equivalentes a uma ação do vento, portanto, uma carga variável artificialmente amplificada para cobrir essa superposição. Bom, e essa comparação pode ser feita através dos momentos totais na base da edificação. Para isso tudo ficar mais claro, vamos ver um exemplo numérico. Aqui eu tenho a estrutura de um pórtico representando a edificação e a ação do vento equivalente a 3 kN aplicada em cada um dos nós desses pavimentos. E o que nós precisamos fazer é calcular os momentos totais na base da construção, momentos provocados por essa ação do vento. Então basta nós multiplicarmos essa ação de vento pela distância até a base da construção. Então, considerando uma altura entre pavimentos igual a 3 metros, essa força de 3 kN no topo da estrutura
está distante da base da construção em 12 metros. Depois eu tenho 9, 6 e 3 metros. Então, nós só precisamos multiplicar 3 vezes 12 mais 3 vezes 9 mais 3 vezes 6 e mais 3 vezes 3. Isso vai me resultar no momento na base devido à ação do vento igual a 90 kNm. Agora, numa segunda etapa, vamos calcular a ação do desaprumo. Vamos supor que este pórtico está submetido a um carregamento vertical linear igual a 10 kN por metro. E agora vamos calcular o valor desse ângulo de inclinação acidental, θA. Para isso, nós precisamos calcular primeiro o valor de θ1, que vai resultar em aproximadamente 1 sobre 346. Com isso, nós conseguimos calcular o valor desse ângulo de inclinação acidental θA, sendo o valor de N igual a 3, porque neste pórtico eu tenho 3 prumadas de pilares. Então, este ângulo de inclinação acidental vai resultar em 1 sobre 424. E com isso, nós conseguimos calcular a força horizontal equivalente que vai provocar este mesmo efeito. E o valor da força horizontal equivalente é igual a P vezes tangente de θA. O valor da força horizontal equivalente em um pavimento vai ser igual à carga resultante P em um pavimento, que vai ser igual a 10 vezes este comprimento de 8 metros multiplicado pela tangente de θA. Então, vai ser igual a 10 vezes 8 vezes a tangente de 1 sobre 424. Isso vai me resultar numa força horizontal equivalente igual a 0,19 kN. Então, este modelo estrutural vai ser equivalente a este modelo estrutural. E com isso, nós conseguimos calcular o valor do momento total na base da construção, multiplicando essas forças horizontais pelas distâncias até a base. Então, neste caso, o momento na base devido à ação do desaprumo vai resultar em 5,7 kN/m. Agora, basta comparar os dois valores de momentos que nós achamos para verificar se as imperfeições globais podem ser desprezadas ou não. Então vamos lá, o valor do momento na base devido à ação do vento, nós tínhamos achado o valor de 90 kN/m. Então 0,3 vezes 90 kN/m equivale a 27. E como 27 é superior ao valor do momento na base provocado pela ação do desaprumo, igual a 5,7, neste caso podemos considerar somente a ação do vento, desprezando os efeitos das imperfeições geométricas globais. Mas, se fosse necessário considerar os efeitos das imperfeições globais, basta utilizar este modelo equivalente para levar esse efeito em consideração. Bom, pessoal, então esses são os efeitos das imperfeições ou imprecisões geométricas globais. Agora, não podemos esquecer que um pilar também pode ser solicitado em função dos efeitos de primeira ordem e de segunda ordem, tanto globais como locais. E a avaliação desses efeitos de segunda ordem é importantíssima no dimensionamento de um pilar. Para entender mais sobre esses efeitos, sugiro que você assista este vídeo aqui, que já está disponível no canal. Tá bem, pessoal? Então é isso. Muito obrigada e até a próxima!